Bom dia, amada igreja, bom dia, irmãos. E nesta manhã nós estamos iniciando a nossa transmissão ao vivo, nesse horário que seria o horário da nossa escola dominical, mas como estamos cumprindo a determinação dos governos de estarmos em quarentena, de estarmos em casa para evitar a transmissão do coronavírus, nós estamos aqui reunidos como igreja nesta live do Facebook. Então, meus irmãos, nós queremos nesse instante dar início a este momento devocional, dar início a este momento de meditação, momento de oração, de louvor ao nosso Deus, estando aqui compartilhando com os irmãos alguns textos da palavra de oração, da palavra do nosso Deus, umas palavras de oração, e nós vamos, nesse momento, ler na palavra do Senhor um texto que se encontra no Salmo 95, um texto da palavra do Senhor que nos diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo esses dias de preocupação, dias de angústia com relação a esta pandemia do coronavírus, e temos visto notícias cada vez alarmistas, cada vez mais preocupantes, e surgem outras preocupações com relação também à situação econômica, à situação de saúde, à situação dos idosos, das crianças. Mas nós estamos aqui reunidos para adorar o nosso Deus que é o grande Rei, que é o Deus supremo, que é o Deus poderoso, que é o Senhor de todas as coisas, que tudo pertence a Ele. E hoje, como dia do Senhor, nós temos que estar na presença do nosso Deus, orando, buscando a sua presença, clamando a Ele, ouvindo a sua palavra. E para louvarmos ao nosso Deus, nós vamos, nesse instante, ouvir, e aqueles que estão em casa e também quiserem, vamos cantar e entoar o hino 146 do nosso cenário Novo Cântico, A Segurança do Crente. Hino 146, A Segurança do Crente. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu
os meus braços pode arrancar-te, seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Meus irmãos, vamos, nesse instante, nos colocar na presença do nosso Senhor, vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Quero que os irmãos estejam, nesse instante, falando com o nosso Deus, colocando diante dele as suas vidas, dedicando esse dia ao Senhor, porque este dia é dele. E como seria bom podermos dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e pudéssemos estar juntos lá no nosso templo. Mas as circunstâncias são outras e nós estamos aqui unidos em espírito, unidos na presença do nosso Deus. Então vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Senhor nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, graças nós te damos por mais esse dia que o Senhor nos concede, por este dia que é teu, por este dia que é dedicado à tua adoração, dia dedicado a estar na tua presença. E nós estamos reunidos na tua presença, estamos reunidos, ó Pai, para te adorar, para te louvar, para meditar na tua palavra, para estarmos diante do Senhor. E nesse momento, ó Pai, de meditação na Tua Palavra, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, ser edificados por Ti. Para que possamos, Senhor, ser sustentados por Ti, pela Tua Palavra, pelo Teu amor, e assim, ó Deus, possamos fazer aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre as nossas famílias. Derrama, Senhor, a tua bênção sobre a nossa igreja, as igrejas espalhadas na face da terra, as igrejas que estão nesse instante unidas, não fisicamente, mas espiritualmente, e que o Senhor, ó Pai, esteja direcionando o teu povo a te adorar, a se lembrar do Senhor em todos os momentos. Ó Senhor, fala agora aos nossos corações através da meditação da Tua Palavra e edifica-nos pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 27. Salmo de número 27. E nós vamos ler os versículos 13 e 14. Salmo 27, os versículos 13 e 14. E eu gostaria de pedir que os irmãos que estiverem com as suas Bíblias abertas pudessem estar acompanhando comigo esta leitura deste texto da palavra do nosso Deus, Salmo 27, 13 e 14, que nos diz assim: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Vamos ler novamente? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Meus irmãos, nestes últimos dias, nós temos ouvido falar muito sobre confiança em Deus. Diante desta decretação de pandemia, de estado de calamidade pública no país, de quarentena obrigatória por 15 dias aqui no estado de São Paulo, cidades fechando
as suas entradas, estados fechando as suas fronteiras, os países vizinhos fechando as fronteiras, proibindo o espaço aéreo, uma situação caótica se avizinhando, outras já sendo vividas. Ontem mesmo, podemos ver pelo noticiário local caos nos supermercados, desespero, pessoas correndo, procurando remédios, sem saber se estão doentes ou não. Muitas pessoas estão falando, não, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Deus tem poder. De fato, nós temos que confiar em Deus. Deus tem poder. Deus é poderoso. Mas, olhando para esse texto da palavra do Senhor que nós acabamos de ler, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. O que é confiar em Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é confiar em Deus? O que é a fé em Deus? O que é crer realmente no poder de Deus? E esses dois versículos trazem algumas respostas que devem auxiliar o nosso coração a realmente confiarmos em Deus, para que não sejamos vítimas apenas dessa confiança da boca para fora. Uma confiança que confia desconfiando, uma confiança que confia, mas não tem o suporte espiritual para esperar. Por isso, meus irmãos, nós vamos meditar um pouco, olhando para esses versículos que acabamos de ler, sobre o que é confiar em Deus. Este salmo, atribuído ao rei Davi, é um salmo onde o rei, o salmista de Israel, o homem segundo o coração de Deus, estava buscando a presença do Senhor numa situação difícil. Ele estava buscando a presença do Senhor numa situação onde muitas vezes ele se sentia oprimido, com o coração pesaroso, desejando a presença do Senhor, porque o único descanso que ele encontrava era a presença do Senhor. Por isso é que nós vemos nesse salmo, no versículo 4, o salmista dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo ele me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. O salmista sabia que o único descanso que ele tinha era a presença do Senhor. E é por isso que ele está clamando ao Senhor, expressando a sua confiança ao Senhor, ao ponto dele dizer nos dois primeiros versículos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Nós vemos claramente aqui que a confiança de Davi estava única e exclusivamente na presença do nosso Deus, na presença do Senhor, em buscar ao Senhor, em confiar no Senhor, em esperar no Senhor, em ter ânimo na presença do Senhor. Os versículos que nós lemos anteriormente são o término deste cântico, deste hino de louvor a Deus. E neste cântico de louvor a Deus, o salmista encerra com algumas palavras que são enriquecedoras, que são animadoras, que fortalecem o nosso coração e nos incentivam a confiar no Senhor. Mas novamente eu retomo a pergunta: o que é confiar em Deus? E meus irmãos, confiar em Deus é, primeiramente, um ato de fé. Confiar em Deus é um ato de fé. Não percam isso de vista. Confiar em Deus é um ato de fé.
O versículo 13 nos mostra: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Prestem atenção nessas palavras. O salmista diz: eu creio que verei a bondade do Senhor. Aqui ele faz a sua afirmação de fé. Ele crê que mesmo que aconteçam todas as catástrofes na sua vida, mesmo que os malfeitores sobrevenham sobre ele, mesmo que um exército se acampe sobre ele verá a bondade do Senhor. É um ato de fé. E um ato de fé, meus irmãos, se manifesta justamente quando nós temos situações extremas pela frente. É muito fácil ter fé quando tudo vai bem. É muito fácil falar em Deus, falar no poder de Deus, falar nas coisas do Senhor, nos milagres do Senhor, quando está tudo na calma, tudo em paz. Mas quando vêm as tribulações? É por esta razão que o Senhor Jesus, quando estava dormindo no barco com seus discípulos, atravessando o mar da Galileia e sobreveio grande tempestade sobre eles, o Senhor Jesus estava ali tranquilo, porque ele confiava no seu Pai. Ele sabia o que estava para acontecer. Mas os discípulos remavam desesperados e desesperados começaram a clamar: Mestre, o Senhor não se importa conosco, nós vamos perecer aqui. E o Senhor levanta, diz ao vento e ao mar: cala-te, emudece. E depois, o Senhor olha para os discípulos e diz para eles: por que sois assim tão tímidos, homens de pequena fé? Os discípulos sabiam que Jesus estava com eles. Os discípulos sabiam que Jesus era o Senhor. Sabiam que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Rei dos Reis. Mas no momento da tempestade, eles entraram em desespero. Assim somos nós. Nas tempestades, nas crises, nas pandemias, muitos entram em desespero. E aí onde está a fé? A fé reside no fato de que mesmo que tudo dê errado, nós cremos num Deus que continua agindo, age e sempre agirá. A fé consiste em saber que, mesmo que as nossas expectativas não se cumpram, Deus é Deus e jamais deixou de ser Deus. A fé, ela está presente quando nós confiamos no poder do Senhor, quer Ele faça a nossa vontade ou não. A fé consiste em crermos no poder de Deus, em saber que Ele é Deus e todas as coisas estão nas suas mãos. E assim podemos afirmar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Por quê? Mesmo que um exército se acampe contra nós, o Senhor é a nossa confiança. O versículo nos diz: porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Nós não estamos desamparados. O Senhor jamais nos abandona. O Senhor está sempre presente nas nossas vidas. E nós precisamos buscá-lo em um ato de fé, crendo que aconteça o que acontecer, nós veremos e desfrutaremos da bondade do Senhor. Tenha fé, porque confiar em Deus é um ato de fé. Mas o que é confiar em Deus? Além de um ato de fé. Além de um ato de fé, confiar em Deus é um ato de coragem. Confiar em Deus é um ato de coragem. Olhem para o versículo 14, a primeira parte. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Mas por quê? Esperar em Deus é um ato de coragem.
Confiar em Deus é um ato de coragem. Se primeiramente é um ato de fé, é também um ato de coragem, porque a coragem aqui reside no ato de esperar no poder do Senhor. O salmista estava dizendo aos seus ouvintes: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, tem esperança, confie no Senhor, espera nele. E nós precisamos ter a coragem de esperar. Precisamos ter a coragem de confiar no Senhor enquanto este mundo corre desesperadamente tentando solucionar as suas situações problemáticas por si próprio, e não em esperar no poder do Senhor. Por isso a expressão registrada aqui é uma expressão bastante comum na palavra do Senhor: tem bom ânimo. Existem muitos, melhor dizendo, maus ânimos. Mas a palavra nos alerta a termos bom ânimo, ou seja, é ter esperança no Senhor. O nosso coração ser animado no Senhor. O nosso coração estar presente no Senhor. Nesses tempos de quarentena, nós temos visto o mundo se silenciando. Eu creio que a grande maioria dos irmãos deve ter visto pela internet a situação das águas dos canais de Veneza, límpidas, transparentes, por causa da falta de agitação dos turistas. Aqueles que acompanharam os noticiários ontem puderam ver as ruas da cidade de São Paulo, a maior cidade do país, a cidade que nunca dorme, vazias. Esta quarentena, por causa do coronavírus, está silenciando o mundo. E esse silêncio do mundo tem causado uma gritaria interior em muitos, porque muitos não estão suportando se recolher nas suas casas. Por quê? Porque nós temos que silenciar o nosso coração para ter a coragem de esperar em Deus. Nas situações de desespero, de desesperança, o mais sensato é esperar no Senhor. Aliás, meus irmãos, um fato curioso é que, se observarmos a palavra do Senhor, nós vamos ver que em mais de 50 vezes a palavra espera, esperar e seus correlatos aparecem na Bíblia. E a maioria das vezes, estas expressões estão relacionadas ao esperar no Senhor, a esperar confiantemente no Senhor. Portanto, neste mundo que vivia e que tem vivido alucinadamente, tenhamos a coragem de esperar no Senhor, porque isto é confiar nele, é viver pela fé. Mas além de um ato de fé, um ato de coragem, confiar no Senhor é também um ato de força. Confiar em Deus é um ato de fé, um ato de coragem e um ato de força. É por isso que no versículo 14, a segunda parte, o salmista diz: fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Aqui, meus amados irmãos, nós vemos que o esperar no Senhor nos fortalece. Por quê? Porque é o Senhor quem fortifica o nosso coração. Esperar no Senhor não significa que nós estamos parados esperando as coisas acontecerem. Significa que o Senhor está fortalecendo o nosso coração para aprendermos a suportar todas as coisas que virão. Porque o Senhor, nosso Deus, é o Deus onipotente, é o Deus todo-poderoso. Por isso, meus irmãos, a palavra do Senhor é clara: fortifique-se o teu coração. Mas fortificarmos no quê? Na presença do Senhor. A presença do Senhor fortifica o nosso coração.
E é somente Ele que pode fortalecer o nosso coração para enfrentarmos toda e qualquer circunstância. É por isso que precisamos do Senhor, precisamos da sua graça, precisamos da sua presença. O apóstolo Paulo tinha essa plena convicção de que o Senhor fortalecia o seu coração quando ele disse, no famoso texto de Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa confiança. Quando nos perguntarmos o que é confiar em Deus, lembremos sempre que confiar em Deus é um ato de fé, é um ato de coragem, é um ato de força, mas não nossa, mas do Senhor agindo sobre nós. Que Deus assim nos abençoe e nos ensine dia após dia o que é a confiança no poder do nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar na presença do Senhor e vamos orar mais uma vez e vamos nesse momento interceder a Deus pelo nosso país. Nós estamos à beira de um caos. Se essa situação de quarentena, de isolamento, durar muitos dias, nós sabemos que o nosso país pode entrar em colapso. Vamos clamar ao nosso Deus para que Ele faça a sua vontade. Nós cremos que em todas as coisas Deus tem um propósito. E neste propósito do Senhor, nós não sabemos o que nos aguarda. Mas a nossa parte é confiar nele. Por isso, vamos nesse instante clamar ao nosso Deus, orar ao nosso Senhor, pedindo as suas bênçãos sobre a nossa nação, pedindo a cura sobre esta enfermidade, não somente esta, mas todas as outras, pedindo uma transformação da nossa nação. Vamos também lembrarmos de orar pelos agentes de saúde, médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, as equipes que trabalham nos hospitais, nos postos de saúde. Que Deus dê força, saúde para estes e também, especialmente, aqueles que são irmãos nossos, tem vários que trabalham nesta área. Também vamos clamar a Deus por alguns irmãos que pediram orações nas reuniões de orações passadas, que transmitimos ao vivo. Vamos orar por estes irmãos, alguns nós não conhecemos, mas sabemos que Deus conhece os seus corações, e vamos ter um momento agora de intercessão a Deus. E vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor intervenha com a sua mão santa e poderosa nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida das igrejas pelo país, para que a glória do Senhor revista o nosso país. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã, neste momento em que estamos aqui numa devocional ao Senhor, iniciando o seu dia, iniciando esse dia que o Senhor consagrou para que pudéssemos adorar, para que pudéssemos louvar, para que pudéssemos te exaltar, ó Senhor nosso Deus. E nós estamos aqui na tua presença neste momento e clamamos a ti, ó Deus, e queremos colocar, Senhor, nas tuas mãos a vida da nossa nação. Que o Senhor, ó Pai, esteja derramando da tua graça, derramando do teu poder, derramando da tua salvação sobre a vida desta nação. Ó Senhor, nós clamamos a ti, ó Deus, pelas equipes de saúde, os médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, funcionários dos hospitais e todos os tipos de casas de saúde. Especialmente, ó Pai, por aqueles teus servos que estão trabalhando nesta área. Quantos irmãos nossos não são médicos, enfermeiros, atendentes, funcionários de hospitais, clínicas e afins? E nós pedimos a tua bênção sobre todos eles. Pedimos a tua bênção sobre os enfermos,
sobre aqueles que estão convalescendo, sobre aqueles que estão sentindo dores e não podem sair para buscar tratamento. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da vida destes, como também, ó Pai, derrama a tua bênção sobre as igrejas, que nesse período de incertezas as tuas igrejas possam ser realmente sal da terra, luz do mundo, que elas possam realmente estar presentes na presença do Senhor e assim, ó Pai, inundar este mundo com a palavra do Evangelho. Ó Senhor, que todas as transmissões que as igrejas estão fazendo nesses dias de quarentena possam tocar o maior número de pessoas possíveis e que o teu santo evangelho chegue a casas que de outra maneira não chegariam. E assim, ó Pai, o Senhor faça uma grande obra na vida da nossa nação. Ó Senhor, abençoe os nossos governantes. Dê a eles sabedoria, para que eles possam saber o que fazer, que eles tomem não decisões políticas apenas, mas decisões que possam vir de ti para o bem do teu povo. Ó Senhor, nós sabemos que este mundo está à beira do caos, à beira do colapso, e sabemos que o Senhor tem todo o poder para mudar a situação da nossa nação e do nosso mundo. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que o Senhor faça a tua obra, que o Senhor faça, ó Deus, o teu mover neste mundo para que mais e mais pessoas possam ver e crer que não é o dinheiro, não é o poder, não é a fama, o Deus, mas o Senhor, Jesus é o Deus verdadeiro. Ó Senhor, Deus amado, Pai das luzes, Pai de misericórdia, Pai de amor, derrama as tuas bênçãos sobre o teu povo que aqui está reunido. Derrama as tuas bênçãos sobre a tua igreja na face da terra, para que a tua igreja possa proclamar as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Pai bendito, derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão necessitados de ti neste momento. E que a tua palavra, que a tua presença, que o teu Santo Espírito estejam agindo poderosamente nas nossas vidas e nas vidas de todos aqueles que nos ouvem. Abençoa, Senhor, o teu povo, para que o teu povo possa realmente te buscar e assim haver cura nesta nação. Deus bendito, Pai da misericórdia, abençoa, Deus, as famílias, aquelas famílias que estão reunidas, mas estão cheias de problemas, que haja cura de relacionamentos, que este tempo de quarentena possa ser um tempo de perdão, um tempo de graça, um tempo de manifestação do teu poder na vida daquelas famílias que estão destroçadas. Que o Senhor, ó Pai, esteja usando este período na vida do teu povo para que o teu povo possa crescer e amadurecer na fé e assim crescer no conhecimento e na graça do Senhor. E mais uma vez nós te pedimos, Senhor, abençoa este dia dedicado a ti e que ao longo deste dia possamos estar constantemente com os nossos pensamentos elevados a ti. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando então ao fim desta nossa transmissão e eu quero lembrar aos irmãos que o dia de hoje, por determinação da Igreja Presbiteriana do Brasil, é um dia nacional de jejum e oração. Não se esqueçam, separem um momento do seu dia para estar em jejum, para estar orando ao Senhor, intercedendo a Deus pela vida das nossas igrejas, pela vida da nossa nação, pela saúde, especialmente para que Deus evite o pior, para que Ele com o seu poder faça aquilo que Ele se propõe a fazer. Então vamos, que o Senhor, que cada um de nós esteja orando, buscando, jejuando ao Senhor nesse tempo. Aqueles que são membros aqui da Igreja de Mococa, ontem eu mandei no grupo do WhatsApp algumas recomendações, inclusive que se os irmãos quisessem seguir alguns horários de jejum, aqueles que puderem, estejam. Façam esse exercício espiritual, essa disciplina espiritual, para
buscarmos mais e mais do poder do nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê um dia cheio da graça, do amor, do poder do nosso Deus. E logo mais, às 7 horas da noite, nós estaremos transmitindo também o nosso culto por aqui, como nós estamos fazendo nesse horário da escola dominical. E estejam nas suas casas, assistindo. Nós vamos fazer o culto como se estivéssemos juntos lá na igreja. Embora cada um nas suas casas ou onde estiverem, vamos acompanhar e vamos cultuar a Deus, orando juntos, cantando juntos, como se estivéssemos na igreja. Nós não estamos na igreja, no templo físico, mas estamos no templo virtual, adorando a Deus em espírito e em verdade, que é o que Ele deseja de cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de nós e até logo mais às 19 horas. Que Deus nos abençoe.